Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, programa Novo Alvorecer chegando na sua TV, você que nos acompanha também pela internet, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje o programa é com o assunto da Escola Bíblica Dominical, dando sequência no assunto geral do trimestre sobre batalha espiritual. Estaremos abordando aqui hoje um dos subtemas desse assunto tão importante. Eu espero que esteja sendo um tempo aí de crescimento para o seu conhecimento espiritual, também na graça de Deus e enfim. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Caratinga, Minas Gerais. Rua Princesa Isabel, 52 é o endereço da nossa igreja, aqui no centro da nossa cidade. Um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta para darmos sequência aqui nesse importante assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui mais uma vez o irmão Joás. Deus te abençoe, Joás, bem-vindo. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 7, que será ministrada neste próximo domingo, dia 17 de fevereiro de 2019. Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes é o tema da nossa lição. O texto que foi separado como texto principal ou texto áureo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verdade prática diz que a tentação no sentido religioso é a atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, é a leitura bíblica que nós estaremos trabalhando aqui, o texto que vai abordar exatamente aquele episódio conhecido como a tentação de Jesus no deserto. Isso. Não é? Então vamos lá, o autor coloca aqui um paralelismo, né, fazendo uma comparação aí entre dois episódios interessantes, né? O primeiro sobre a peregrinação de Israel no deserto, né, que foi por 40 anos, né? Esse paralelismo aí então com a tentação de Jesus, que não foi 40 anos, mas foi 40 dias, período esse que ele separou para jejuar no deserto. A diferença é que Israel não passou no teste, né? E Jesus sim, ele foi vitorioso tanto no seu propósito de jejuar, quanto também foi vitorioso sobre as investidas, né, do inimigo contra a sua vida. Esses dois cenários têm a ver com nossas escolhas e atitudes na jornada da nossa vida. Esse paralelismo é válido, né, para ilustrar, né, como é a diferença de uma tentação onde alguém sai vitorioso e uma tentação onde alguém perde, sai derrotado, né? Uhum. Mas parece que assim, a gente pode se perder um pouco nesse paralelismo, né, quando se fala de provação. Né, o povo foi provado no deserto. Uhum. Isso é um ponto. Jesus foi tentado no deserto. Isso é outro ponto. Né? A provação, Deus pode provar alguém. Né? Agora, tentar, Deus não tenta ninguém. Uhum. Né? Então, a palavra garante isso. E ninguém é capaz de tentar a Deus também. Uhum. Então, no texto que a gente tem em nossas mãos em português, quando vai aparecer situações desse tipo, alguém tentando Deus tentando alguém, né? Na verdade, em vez de tentar, era para estar testar ali, né? Uhum. Nesse sentido. Algumas traduções um pouco assim nubladas, né? Uhum. Mas no original não existe essa contradição aparente, né? Certo. Que seria a ideia aí de
de tentação ou de provação, que seria a tentação tem como objetivo de colocar o indivíduo para queda, né? Já o fato de enfrentar uma provação é para buscar a aprovação. Não é? Diferente, né? Exatamente, para gerar no indivíduo aí um amadurecimento, não é? Tiago fala muito disso, né? Logo no começo da sua carta, primeiro capítulo, né? No capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, ele fala isso, né? Ainda isso diz aí. ainda para não ficar triste, mas ter por motivo de alegria, né? O passagem por provação. Sobre tentação, nós vamos ver aqui episódios distintos. O primeiro foi a provação no vale, né? Em Refidim. É um texto clássico, né? do Antigo Testamento, logo aí na saída, né? Ou pelo menos próximo disso, né? Do Êxodo, que é Êxodo 17. A tentação, então, que significa literalmente um teste, uma provação, uma instigação. Aí tem o texto de Êxodo 17 e 7, chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda entre os filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, que eles levantaram uma dúvida, não é? Então, ou seja, os israelitas estavam tentando o próprio Deus. O texto é claro quando diz que Deus não tenta o homem, não é? Mas o homem tenta Deus. Mas essa tentação que o homem infringe a Deus é colocar Deus à prova. Né? Seria mais aí no sentido de duvidar dele, né? Duvidar do seu caráter, duvidar se ele é digno de confiança ou não, né? É tentação nesse sentido, de testar mesmo, de provar, colocar à prova. Né? Até o termo massá, né? Que é usado aí, uma outra palavra que é usada para teste, vai ser falado aí mais à frente, que é o nissá, né? Aparece lá em Gênesis 22, né? Às vezes se traduz como Deus tentou Abraão, né? Mas a tradução melhor que tem é Deus testou Abraão. Aparece tentou em traduções como King James, né? Mas a maioria das traduções é testou. Agora o massá aí é traduzido na Septuaginta como peirasmos, que é o mesmo termo que aparece lá em 1 Coríntios 10. Né? Quando o apóstolo vai dizer que não vem tentação maior do que você pode suportar. Né? É nesse mesmo sentido, de tentação de ser posto à prova num teste, numa espécie de teste. É o que o povo estava fazendo lá em Refidim, né? Colocando Deus à prova, como a gente usa o termo colocar contra a parede, né? Como assim, prova que é Deus mesmo, prova que é digno de confiança mesmo, né? E não se faz isso. A gente sabe que Deus é totalmente confiável, né? Você lê os Salmos, por exemplo, você vê os Salmos, sobretudo os Salmos de confiança, né? Que eu me lembro aqui, que Deus é totalmente digno de confiança. Que eu me lembro aqui rapidamente, o único texto que Deus autoriza fazer prova dele é o texto de Malaquias, né? Malaquias 3:10, né? Me coloca a prova para você ver se eu não abro as janelas. Não, mas o sentido que eu entendo desse texto é, ou seja, me coloque a prova se eu não abrir. Nesse sentido. Então, se eu não abrir, você me coloque a prova. Seria quer dizer que ele está desafiando. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ele vai abrir. Ele é tão confiável que ele não vai deixar de fazer. Né? Exatamente. Uma outra experiência ainda, que foi ainda dentro desse mesmo assunto aí de Massá e Meribá: ninguém deve testar ao Senhor Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. Testar a Deus é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar de sua autoridade. Essa contenda aí fez isso, né? Duvidou se ele é digno mesmo, se ele é confiável mesmo, né? Se ele tem o poder que diz ter mesmo, né? É como se duvidasse
né, do caráter de Deus. Quer dizer, se o não senhor se é faz. assim mesmo, prova então que o senhor é assim, mais ou É. menos assim. Para quê, né? E a última questão aí sobre a tentação, como um teste, Gênesis 22:1, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter, conforme aí o texto de Êxodo 20:20, de João 6:6. É aquele famoso texto do episódio quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Esse teste aí, diferente do Massá, né, que é a tentação mesmo, esse teste aí é Nissá, né, no hebraico. Essa provação aí é aquela diferença que a gente falava de tribulação para tentação. Né? Se em 1 Coríntios 10 o apóstolo está falando de tentação, lá em 2 Coríntios 1:8, né, ele está falando de provação. Ele fala, eu não quero que vocês estejam ignorantes quanto à provação que nos sobreveio nas províncias da Ásia. Né? Nós fomos provados além das nossas forças, a ponto de desesperarmos da vida e tal. Né? Aquela provação ali, Deus te coloca em testes além da sua capacidade de suportar. Para quê? Para você crescer, para você passar a suportar mais, né? Você ser mais forte. Aí tem que ser além mesmo, não pode ser na medida que você suporta, senão você aguenta 10 quilos, você vai pegar 10 quilos a vida toda. Esse princípio aí é equivocadamente ensinado muitas vezes, né? Que a aprovação vem só na medida. Por isso que é importante esclarecer a diferença. Né? Você vê, é o mesmo apóstolo escrevendo para a mesma igreja, né? 1 Coríntios 10 e 2 Coríntios 1. Né? Num texto ele está falando de tentação, né? E no outro texto ele está falando de provação, é diferente. Né? Tá certo. A gente vai dar uma pausa rapidinho e a gente volta em instantes. Não sai daí. De volta com o programa novo, Alvorecer, agora o segundo tópico da nossa lição. Entrando aí no assunto que nós iniciamos aí no início, né? Sobre a tentação de Jesus. De fato, nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre Jesus ter sido levado ao deserto, que é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há muito espaço para se ouvir a voz de Deus. Aí o autor vai colocar aqui o seguinte, que o termo deserto nessa passagem não é o suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações. Mas trata-se de uma parte despovoada da Judéia, onde provavelmente tenha sido o lugar onde João Batista iniciou o seu ministério. Aqui nós estamos falando aqui de um lugar no deserto, né? Isso. Aqui a impressão que eu tenho aqui é que o autor começou falando aqui de um deserto no sentido figurado e terminou falando no sentido literal. Sim. É muito interessante, ele até fala de situações aí de deserto, né? Elias e tal. É muito interessante isso que eu cheguei a destacar aqui, espaço para ouvir, né? O deserto é um lugar onde tem espaço para ouvir. Não tem nada para desviar a sua atenção, né? Você olha para um lado, areia, para o outro lado, areia, né? Qualquer lugar que você olha, a paisagem é a mesma. Não tem nenhum atrativo, né? Não tem atrativo nem distrativo, né? Não tem nada que distrai o seu foco, né? Ali é o lugar de ouvir. É interessante que a palavra hebraica mesmo para deserto é o lugar da palavra, né? Midavar, né? Midbar, que é deserto em hebraico, é lugar da palavra. Se for traduzir literalmente, né? Mi é o lugar, davar é palavra, né? O lugar da palavra. Muito interessante, porque você vê no decorrer do texto bíblico, todo o texto bíblico, né? Você vê pessoas nessa situação, no deserto,
né, ouvindo a voz de Deus, ouvindo Deus falar, tendo experiências com Deus. Né? É falado aí de Elias, mas Moisés, mas tem tantos outros, né, que tiveram essa experiência de ouvir Deus no deserto. Né? Sobre o jejum, a narrativa de Mateus nos informa então que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois então ele teve fome. Também não era por menos, né? 40 dias e 40 noites é um bom tempo. Só 2 personagens a mais que jejuaram por um tempo prolongado, Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas, conforme a gente pode conferir aí alguns textos de Êxodo 34, de Deuteronômio 9, de 1 Reis 19. Isso significa, então, que, por ser ocasiões específicas, não houve muita gente que recorreu a esse método, então não pode se fazer disso aí uma doutrina para a igreja. Seria essa forma aí de se argumentar. Jesus não estava estreando uma doutrina ali, né? Esse jejum de 40 dias. Era uma situação muito específica, ele precisava ser tentado em tudo, ele sabia que Satanás estava ali em pessoa para tentá-lo em tudo, e ele precisava vencer essa tentação, então ele jejua, né? Ele faz uma consagração a mais, né, digamos assim, porque ele precisa vencer. Ele é um homem, né? É importante a gente não perder isso de vista. Toda vez que a gente vê Jesus ali, né, pregando, arrastando multidões, aquilo tudo ali, é um homem que está fazendo aquilo tudo, né? É um homem, 100%. Né? Então, ele foi tentado de fato, a tentação foi literal, né? Não foi nada subjetivo, igual alguns ensinam, né? Ele foi tentado só lá no intelecto dele e tal, né? Coisas do tipo. Ou então, aquilo ali foram visões que ele teve e tal. Né? Não, foi literal. O diabo, o Satanás, o inimigo de Deus se apresentou diante dele para tentá-lo. É isso. Né? Não é nada de historinha. E como que aconteceu essa tentação? Né? Você acabou de dizer que Satanás se apresentou de forma visível. Não temos tantos detalhes, mas foi literal. E isso evidencia pelos próprios detalhes da própria narrativa, não é? Como que ele apareceu, o que aconteceu de início, nós não temos esses detalhes, mas a tentação em si, nós temos detalhes disso, como que aconteceu. Ele mesmo, Jesus, quem contou essa experiência para os seus discípulos. E ele foi tentado durante os 40 dias, não foi só nesse 40º. Né? O texto é bem claro nesse sentido, né? Ele foi tentado durante os 40 dias no deserto. Então ele foi tentado com tudo que é tipo de tentação. Né? Esses 3 que são narrados aí, né, para que a gente perceba que é possível vencer esses 3 aspectos aí da tentação que é comum a todos. Né? Certo. Ok, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. Você de casa não sai, daí a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. De volta com o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa, para abordarmos aqui o 3º tópico da nossa lição, onde nós estaremos falando aí da tríplice tentação de Jesus. Nós falamos aí sobre os aspectos do deserto, sobre o aspecto do jejum, de como a tentação se deu. Nós vamos agora fazer aí dar uma pequena pincelada, né, sobre os aspectos dessas tentações aí da 1ª, 2ª e 3ª, e fazer uma última observação que foi relacionada às respostas de Jesus. Da primeira das 3 últimas tentações de Jesus, que aí as tentações que o texto vai colocar de forma explícita para a gente, tem o objetivo dessa investida de Satanás, então, de incitar a Jesus a usar os seus poderes em benefício próprio.
a declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus em Mateus 3,17, quando Deus disse que este é o meu filho amado em quem tenho prazer, indica que isso era do conhecimento de Satanás. Mas assim, ele vai tentar colocar isso em dúvidas, né, desafiando Jesus a respeito da sua identidade, quando ele diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Jesus é o Filho, né? O próprio Pai deu testemunho disso. Todos que estavam lá no momento do batismo ouviram a voz, né, dele dizendo que esse aí é o meu filho. E logo após esse batismo ele foi levado ao deserto para ser tentado, né? Essa primeira tentação aí é até feito um paralelo aí com a de Eva, né? Com relação ao apetite, né? Ele é tentado no apetite, na fome, e assim, esse paralelo também é muito válido, porque Eva foi tentada nesse sentido e ela respondeu com a palavra, né? Não, Deus disse mesmo que a gente pode comer de toda a árvore, mas dessa que está no meio do jardim não, né? Ela cita o que Deus tinha falado para o tentador, né? E Jesus faz o mesmo também, né? Ele cita Deuteronômio 6,13, né? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele vence pela palavra, né? Ele cita com precisão. Eu ouvi um pregador um dia falando que Eva caiu por causa disso, citou sem precisão o texto, né? Ela acrescentou algo ao texto que não estava. Como se o que Deus dissesse necessitasse de algum acréscimo, né? Não precisa, né? Então ela caiu porque não teve certeza da voz de Deus, né? Citou sem precisão, acrescentou algo ao que Deus tinha falado. Ele venceu pelo contrário. Sobre a segunda tentação, o objetivo era induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. Possivelmente a cidade santa onde Jesus foi transportado é Jerusalém. Satanás incita a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto do Salmo 91. Dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito e tal, tal, tal. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e por isso mesmo ao próprio Senhor Jesus. É Jerusalém, né? O texto de Neemias 11:1 chama Jerusalém de cidade santa. E vários outros textos. Né? Isaías 52. E o diabo, ele percebe que o Senhor está usando a palavra para vencer a tentação, aí ele vai e tenta usar a mesma coisa que ele usou com Eva, que é subverter a palavra, né? Pensar da palavra algo que lhe agrada para o momento, para a situação. E ele cita aí o Salmo 91, né? É interessante que Jesus não mudou a tática, continuou vencendo pela palavra, né? Ele cita Deuteronômio 6,16, né? Dizendo que está escrito, também está escrito, né? Ele citou o Salmo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Deuteronômio 6. Não precisa de muita coisa, né? Você vê aí que não precisa. Precisa ler a Bíblia toda, mas se você tiver lido um capítulo, você já está de bom tamanho para você vencer alguma coisa, né? Ele não saiu do capítulo 6 de Deuteronômio. Agora, o que me chama a atenção é a audácia dele de usar o próprio texto bíblico, né? Salmo 91, então, ou seja, cara. Alguém de maneira má intencionada, já pensou? Né, é capaz de usar a própria palavra para nos fazer tropeçar. Não é? Uma das primeiras coisas que a gente se aprende num seminário sério, não é? Seminário bíblico, é de que a Bíblia é a mãe das heresias, ou seja, lida, aplicada de maneira distorcida, não é? Da maneira textos isolados, como convém, né? Vai gerar aí um desentendimento seríssimo. A terceira tentação, esse último ataque, consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Teria o inimigo controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse?
Quando está escrito que o mundo jaz no maligno, está falando do sistema, né? Porque Deus deu o controle para o homem, né? O governo para o homem. E com a queda o homem foi concedendo esse governo pouco a pouco, né, para um outro governante. E nesse ponto aí da história, o governo já está quase completamente na mão do inimigo de Deus, né? Então jaz no maligno nesse sentido. Mas o mundo e aqueles que nele habitam são do Eterno, são do Senhor, do Criador. Aí você está falando do mundo físico, né? Tem diferença, né? Citando o Salmo aí. O mundo e aquele que... Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam, né? O Salmo 24, eu acho. Vamos lá. A resposta de Jesus: o ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o texto que nós já citamos lá no começo. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a sua derrota. Ele foi vencido pelo poder da palavra. Está escrito, Jesus citou isso por 3 vezes. Sempre Deuteronômio, né? Essa última aí, ele saiu do capítulo 6, né? Deuteronômios 8:3, né? Adorar só o Senhor, né? Somente a Ele. É a forma mais prática de vencer a tentação, né? Com a palavra. O texto que você falou aí, que acha, Salmo 24, versículo 1, que do Senhor, diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Isso o mesmo. mundo e os seus habitantes. É a versão King James. Isso aí. Então, as respostas de Jesus não tem nada diferente do está escrito. Né? O diabo, ele usa uma série de artifícios para tentá-lo, né, nas áreas mais sensíveis aí, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E tudo isso aí ele vence com o está escrito, né? Que seja também nossa regra, que a gente tenha mais tempo para a palavra, né? Que a gente tenha mais dedicação ao estudo e ao entendimento da palavra. Certo. Algo mais a acrescentar? É isso. Tá certo. Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado aqui. Eu queria só observar que o que nós falamos aqui no programa é apenas uma pequena pinceladinha, um aperitivo apenas, do assunto a ser tratado na Escola Bíblica Dominical com a aula presencial. Você não pode perder a Escola Dominical na sua igreja, não ficar apenas no comentário que a gente apresenta aqui no programa, é apenas um aperitivozinho e a gente tem o objetivo aqui de passar o assunto para quem não tem a oportunidade de estar na igreja, e enfim, não é nenhuma aula para professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Você deve estar na igreja. Aqui em nossa igreja acontece todo domingo às 8 da manhã, Rua Princesa Isabel 52, bem no centro da nossa cidade de Caratinga. Eu vou ficando por aqui agradecendo você por ter nos acompanhado. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.